Que a graça de Cristo inunde a sua vida e o seu lar também. Estamos próximos aí no Dia das Crianças, dia 12 de outubro, e hoje nós vamos fazer uma mensagem mostrando como Jesus tratava as crianças e como seus discípulos, que somos nós, devemos tratá-las também. Há 3 textos que tratam desse assunto. Nós vamos escolher aquele que é o mais alongado, que está no Evangelho de Marcos. Então nós vamos convidar a você que abra a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versos 13 a 16. Diz a palavra de Deus: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Este texto está também narrado em Mateus 19, 13 a 15 e em Lucas 18, de 15 a 17. O escritor Oscar Wilde uma vez se referiu sobre as crianças que primeiramente elas começam amando os seus pais, mas na proporção que crescem vão julgando esses pais e algumas vezes, diz ele, os esquecem. Localiza muito bem o escritor e o comentarista John Brodos o pano de fundo, ou aquilo que o americano chama de background, né? o contexto desse texto onde Jesus fala estas palavras. John Brodos diz que o lugar desta ocorrência parece ser o sul da Pérea. Pérea era um dos estados ali de Israel. E ele situa em alguma casa, como situando ali Marcos 10, 10, onde diz: em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre o assunto. O assunto era a questão do divórcio, né? Quais as lições que nós podemos tirar desse incidente aí, onde os discípulos queriam deixar Jesus cumprir o seu ministério, mas Jesus viu os discípulos tirando as crianças e ele disse: não, deixe elas ficarem aqui. E ele impôs as mãos e as abençoava. Que lição, ou quais as lições nós podemos tirar desse tema tão importante de Jesus e as crianças? Como seus seguidores, estamos interessados em saber como nós devemos imitar o Mestre Jesus neste aspecto. A primeira lição que nós temos aqui: Jesus ele tem uma visão sobre as crianças, uma visão de amor. Jesus ama as crianças com ternura. O verso 16 diz que então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Lucas 18, no verso 15, nos informa que essas crianças, na verdade, eram criancinhas, realmente infantes. Eles, ou pelo menos muitos deles, teriam sido levados a Jesus nos braços de seus pais, afirma William Hendrickson. E a atitude de Jesus foi tomá-la nos braços, impor as mãos sobre elas e abençoar. Isso revela o seu amor
pelas criancinhas também. Então você, como discípulo de Cristo, você também tem que amar as crianças, amar as criancinhas. Então esse é um ponto, o primeiro ponto aqui. Jesus ama as crianças com ternura. A segunda lição que nós tiramos desse texto está aqui no verso 13. O texto fala que então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Os discípulos queriam ouvir acerca do assunto, que era a questão do divórcio, mas alguns pais trouxeram as crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos os repreendiam esses pais. Os judeus mostra a história, tinham em alta conta a bênção de um pai ou um profeta, ou um rabino, né, que era um dirigente da sinagoga. Quando o templo tinha sido destruído, a sinagoga surge e o rabino era o dirigente da sinagoga, outra pessoa que era digna de honra. O D.A. Carson, no seu comentário de Mateus, ele diz que na época de Jesus as crianças com frequência eram levadas pelos os seus dirigentes ou pelos seus rabis, não é? Ou pelos seus pais ou pelos presbíteros, os anciãos, né, para abençoá-las, né, costumeiramente com a imposição de mãos sobre elas. Então era um costume fazer isso. Nós olhamos ali em Gênesis 48:14, Números 27:18, Atos 6:6, etc. Outros textos que vão mostrar também, Mateus 9:18 e 20, Marcos 10:16, esse texto que nós lemos aqui também. Os pais dessas crianças estavam impressionados com a capacidade de Jesus de ensinar e de curar também. Por isso eles procuravam não só a bênção de algum dirigente importante, de um rabino ou rabone, mas também a bênção de Jesus, não só para os seus filhos, mas para si mesmos. O Talmud, que era um livro dos judeus à época, ele diz que os pais traziam os seus filhinhos para a sinagoga para esse fim. E depois do pai haver posto em suas mãos as mãos sobre as cabeças dos meninos, levava-os aos anciões um por um, e eles então abençoavam e oravam para que eles se tornassem famosos no conhecimento da lei, primeiro ponto, fossem fiéis no casamento e fossem frutíferos em boas obras. Então, a segunda lição que nós aprendemos aqui é que não só Jesus ama as crianças com ternura, mas Jesus abençoa os pais que levavam essas crianças a Jesus. Como discípulos de Jesus, nós também somos chamados a levar as crianças a Jesus Cristo, para aprender lá na igreja, aprender de Jesus, os seus ensinamentos, como Maria, quando Jesus foi naquela aldeia de Betânia, enquanto Marta estava agitada, querendo atender Jesus, talvez fazer um bolo, um café daquela época, alguma coisa parecida, Maria escolheu a boa parte, e Jesus disse que essa não lhe será tirada. Então leve o seu filho para aprender de Jesus. Os pais cristãos geralmente fazem isso, levam o seu filho para o batismo e também levam para que sejam abençoados como família da aliança, e também procurem a bênção de Deus através do ensino bíblico para os seus filhos. A criança precisa aprender o caminho em que ela deve andar. Então leve o seu filho a Jesus, se você quer que ele seja um homem ou uma mulher de Deus. Em terceiro lugar, Jesus ele vai se indignar contra aqueles que estavam impedindo as crianças. Jesus ele abençoa as crianças, ele abençoa também os pais que levam estas crianças, mas ele se revolta
contra aqueles que estavam impedindo das crianças irem a ele. O verso 14 diz: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Os discípulos estavam repreendendo aqueles pais que estavam levando os filhos. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Os discípulos os repreendiam, e aí está no sentido literal o texto primeiro, e o contexto e os paralelos dos outros evangelhos mostram que o pronome os aqui no plural se refere não às crianças, mas ele está se referindo então aos discípulos que os repreendiam aqueles pais que traziam as crianças. O que deflagrou essa repreensão dos discípulos? Talvez eles tenham ficado chateados de Jesus ser retardado na sua jornada para ir a Jerusalém, da Pérea até a Judéia, o outro estado então de Israel. Talvez eles sentissem que os adultos seriam mais importantes do que as crianças e que eles, como apóstolos ou discípulos melhores do que os outros discípulos, eles não poderiam ser também interrompidos. Existe uma série de questões, o texto não fala sobre isso, mas o que percebemos é que Jesus não quer que as crianças sejam impedidas, quem quer que seja, de que venham a Jesus. J. Carson também, no seu comentário aqui desse texto de Marcos, ele diz que Jesus recebe as crianças porque elas são um excelente objeto de lição, de humildade e de fé, que são aceitáveis então a Jesus. Então veja que Jesus se indigna contra aqueles que estão impedindo das crianças irem a Jesus. Então, muitas vezes nós observamos aquelas pessoas que são ateias, que não creem em Deus, de achar um absurdo que os cristãos levem as crianças a Jesus. Nós temos aí não só os ateus, mas as pessoas que também não entendem, deixam os seus filhos crescerem, não eles que tomem a decisão quando eles crescerem. Não, os pais são responsáveis de ensinarem as crianças diante de Deus. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha ou for velho essa criança, esse menino, não se desviará dele, né? Então é um texto que fala que nós devemos levar a criança aos pés do Senhor, no caminho que ele deve andar. Não está falando que vai salvar isso a criança, depende do toque do Espírito Santo. Mas como as crianças vão ouvir o Senhor, se não há quem pregue, se os pais não estão pregando a Jesus para os seus filhos, não estão falando da salvação, de que Jesus morreu pelos pecados das crianças e de todos aqueles que creem. Então é importante você falar sobre isso. Em quarto lugar, não só nós aprendemos que Jesus trata as crianças com ternura, ele abençoa os pais que levam essas crianças até ele, ele se indigna contra aqueles que impedem, até discípulos que estão impedindo de que essas crianças cheguem a Jesus, mas ele vai agora dar a última lição, ele vai assemelhar os adultos como a estas crianças. Aqui no verso 15, para nós fecharmos o grupo de versículos, ele diz: em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma destas crianças, ou uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que Jesus está querendo dizer aqui? Quem não receber o reino dos céus como uma criança jamais entrará nele. Um ponto importante aqui é o lugar que cada discípulo ocupa
ocupa no reino de Deus. Jesus mostra que o acesso a este reino, ele se dá não por fazer boas obras, ser uma pessoa caritativa, isso é muito bom, ou uma pessoa que tenha uma boa índole, uma boa moral, ele não fuma, não mata, não bebe, isso são bons valores também, mas a salvação não está no próprio homem, mas está no próprio Jesus. Jesus mostra que o acesso a esse reino se dá pela conversão e pela humildade em receber o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 18, nos versos 3 e 4, Jesus diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. É por isso que nós colocamos a fé e a humildade, a humilhação, não é, da pessoa diante de Deus. Ora, a recepção das crianças por Jesus mostra que ele vai receber também outras pessoas que se portarem como estas crianças. Isso significa que receber o reino de Deus requer atitudes do coração, tais como as da criança, como a humildade, a confiança, a mutualidade, não é? Diante do amor de Cristo demonstrado na cruz do Calvário. Em resumo, Jesus ama as crianças, ele repreende os que as privam de ir a ele e as toma nos braços e as abençoa. E exorta, por fim, os que almejam entrar no reino dos céus ou no reino de Deus, existem as duas expressões na Bíblia, eles devem se assemelhar como uma criança. E qual a sua atitude para com Cristo e com as crianças? Se você não tem tido muita paciência com crianças, eu espero que essa mensagem o ajude a que você ore a Deus e Deus possa perdoar esse seu pecado de não ter paciência com crianças. Se você nunca tenha pensado nisso, essa é uma boa razão para você pensar nisso, de assemelhar a sua vida como uma criança, para que você possa ter acesso. Mas como é que nós podemos ir aos céus? Jesus disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A única maneira de ir a Jesus, de ter acesso ao reino dos céus, é iniciar como uma criança, mas crer na suficiência de Cristo para a salvação de nossas almas. Que o Senhor o abençoe, abençoe a sua família e que essa seja a sua certeza, você buscar a Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, mas especialmente com a fé que o Espírito coloca no seu coração. Que Ele o abençoe. Amém.